O meu tema faz a ligação entre alguns subsídios antropológicos, sociológicos e também de direitos humanos e a própria comunicação. A comunicação enquanto direito, não é, humano. Dizia Boaventura de Sousa Santos, alguns, não sei se aqui temos curso de sociologia? Não. Ah, não, está bem. Mas falamos em comunicação social de Boaventura de Sousa Santos. Pois é verdade, é famoso esse sujeito. Então ele te dizia o seguinte: temos o direito a ser iguais sempre que a diferença nos inferioriza. E temos o direito de ser diferentes sempre que a igualdade nos descaracteriza. Isso é formidável. Primeiro, para dizer que, enfim, onde há pluralismo cultural, aquilo que muitos chamam de multiculturalismo, ainda não é a interculturalidade, tem de haver correspondentes meios das pessoas e grupos se poderem comunicar de forma sadia para poderem construir a coexistência. Assim entenderam no mínimo. Segundo, a comunicação tanto tem de ter não só paradigmas dominantes, os que infelizmente, para essa repetição, dominam o mundo e nos influenciam, mas também paradigmas locais construídos socialmente pelas pessoas que estão no terreno e que são inspirados nos seus modos de vida. Terceiro, a maximização da interculturalidade, ou seja, da partilha, enfim, do comum e do diferente, não é? Cria riqueza, conduz a desenvolvimento humano e minimiza a possibilidade de conflitos violentos. Então, as diferenças culturais em si criam os seus próprios signos, os significados, não é? Maximiza a comunicação, enfim, emula o respeito e promovem a inclusão a todos os níveis. Então, o papel dos mídias é, de fato, não é, de atribuir significados a esta interação social, não é, que influenciaram naturalmente, não é, a transformação de crenças, de valores, de comportamentos arraigados, criando-se assim uma nova relação cultural, tanto entre diferentes grupos, não é, baseada esta relação, não é, em processo de interculturalidade. Nós temos, de facto, a tendência, sublinhou bem o meu amigo Salombe, de transportar quadros culturais de outros paradigmas. Talvez separar a área da comunicação social, eu não sou da comunicação social, a minha formação é em ciências sociais. Talvez separar a área da comunicação social, transportar paradigmas legais de outros continentes, dá certo. Para a área, diríamos assim, do desenvolvimento local, não é? Transportar paradigmas de outras partes tem produzido falhas enormes. Eu trabalho muito nas áreas de desenvolvimento comunitário. Então, dizia um grande pensador social, não sei se é camarões, mas trabalha na África do Sul, chama-se Francis Nyamonche, é um nome especial. Perguntava-se ele: deve a iluminação sempre vir de fora, mesmo que sob forma de cegueira? Como é que se garante que a mediocridade do lado de fora não é confundida com a excelência? O que se consegue impor por silenciar a crítica e desacreditar as alternativas? Onde está a ciência na relutância em abraçar a sabedoria, barra ciência insider, na construção de saberes locais? O que significa empiricamente distinguir entre outsider e insider? O que qualifica um e nega para o outro o status de inclusão? Então, fazia essas perguntas, com certeza baseado ele, não é, na nossa tendência em África em geral, de podermos transportar coisas de fora, não é, para dentro. Vamos, muito brevemente, passar, enfim, por alguns subsídios, algumas pinceladas sobre a ligação entre a antropologia e comunicação. Enfim, para não divagar, eu vou apresentar aqui os nossos dois mundos, e nós africanos temos bem presentes. Os africanos bantu, não é, têm esses dois mundos bem presentes, e para eles são um único mundo. Nós temos as duas hierarquias, a hierarquia dos antepassados e a dos vivos, ou seja, o mundo dos vivos e dos antepassados. E esses dois mundos interagem, e muitas vezes de forma inconsciente. Enfim, há momentos solenes de formalidade que nós
por exemplo, penetramos no mundo dos antepassados, mas também há momentos quando tu tropeças, muitas vezes tu tens de te referir, por exemplo, a um clã, a um antepassado, por exemplo, não é? Enfim, isso sai de forma inconsciente. Quando na conversa te vem em mente o nome de um familiar, não é? Então tu, de forma respeitosa, enfim, chamas por esse familiar. Aí fulano, que eu tinha bom sono. Enfim, não sei se alguém já teve essa experiência, mas o meu pai, eu tive a irmã que me seguiu, chamada Verônica, faleceu quando tinha 2 anos. Não sei se era, pelos sinais, aquilo parecia ser paralisia infantil. Mas, enfim, não houve análise naquela altura. Então, eu sou do interior, não houve possibilidade de se fazer análise. E então, cada vez que meu pai se referisse acidentalmente ao nome da minha irmã Verônica, dizia, oh, Verônica, o canjoi calma, bom som. É comunicação, está se a referir a ela. Não é? E então, essa comunicação flui naturalmente. Tanto entre os dois mundos, essa comunicação é existente, é real, não é algo fictício, não. Outro exemplo, a minha mãe era pobre, eu sou de zona rural, mas sou natural do Chipinho, de zonas rurais. Então, para eu poder estudar, como sendo o primeiro filho, a minha mãe tinha de transpirar imenso e fazia caporota. Enfim, aquela primeira gota que sai, chama de canjango, não é? Ou de primeira, ela tem de pegar, não é? Portanto, no copo e deitar sempre algumas gotas para o chão, não é? Enfim, para, diríamos assim, como é que posso dizer? Para que fossem os antepassados os primeiros a provarem do seu produto. E eles abençoassem aquilo que a minha mãe estava a fazer. Porque senão, dizia a minha mãe, os antepassados vão estragar o produto. Literalmente vão urinar no aguardente. Todas essas práticas estão, diríamos assim, emprenhadas umas com as outras, de maneira que destrinçar entre o que pertence ao mundo dos vivos e dos antepassados às vezes, torna-se extremamente difícil. Então, é esta a hierarquia, não é, dos seres, tanto que se coloca numa pirâmide entre o mundo dos antepassados, podemos colocar em cima ou embaixo, sei lá, depende, e o mundo dos vivos. Então, no mundo invisível, tanto está no topo o Ser Supremo, não é, que é Deus, não é? Isto é real, não é preciso, isto é real e presente, e ele é antes da própria evangelização cristã. Tanto assim, quando, por exemplo, alguém encontra uma cobra, pode ser um homem de bem, pode ser aquele que a quem a aldeia chama de feiticeiro, não é? Nunca vai chamar, portanto, diríamos assim, os antepassados maus ou os seus fantasmas. Chamam no lugar a Deus. Encontra uma cobra, Hukuyang. Esse é o primeiro grito. Gritou para Deus. Então, esta comunicação realmente existe. Agora, há momentos mais formais em que essa comunicação, de facto, se destrinça, que neste momento a relação é horizontal entre pessoas vivas, ou neste momento a relação é entre os dois mundos. Isto está claro. Dou exemplos. Quando se chega na hora da doença, não é? Quando se recorrem todos os métodos, a mãe foi cavar as raízes várias, há raízes que são tanto contra a malária, contra o paludismo, não resultaram em efeito, ou contra o baço não resultaram sem efeito, então a mãe pega numa galinha, não é? Pega na galinha, minha mãe fazia isso, pegava na galinha, olhava para o oriente, enfim, de onde o sol vem, tem antepassados, para onde ele se põe, tem antepassados, por favor, façam tudo por tudo, vós antepassados, não é? Largai meu filho, deixei meu filho em paz, não é? Está aqui o vosso boi, assim se refere a galinha, está aqui o vosso boi, e a partir daquela altura aquela galinha não se pode consumir, porque está consagrada aos mais velhos, não é? Então, este é o momento de formalidade. Outro, na cultura nhaneca, por exemplo, quando se transporta o corpo antes de ser enterrado, não é? O corpo faz várias despedidas, não é? Despede-se das esposas, não sei quantas são, se são 2 ou 3, despede-se do curral, despede-se, enfim, do ochoto, despede-se dos amigos, não é? Dos conhecidos, das visitas, enfim,
e vai girando, dando uma série de giros. E eu próprio, atenção, eu próprio, falecido, que dá orientação. Enfim, de maneira que os que transportam só obedecem os movimentos de quem morreu. Estou a falar em linguagem metafórica, por favor. Enfim, nos entendamos na área da metalinguagem. Não estou a dizer que, de fato, o antepassado tem uma força, não é, anímica que faz esses movimentos. Não. Aquilo é consertado na véspera, não é, com os mais velhos, para ver a hierarquia de como é que aquilo vai ser feito. Mas, simbolicamente, portanto, serve para dizer que o antepassado, enfim, está a comunicar e faz, dá, diríamos assim, o último adeus à sua comunidade viva e agora caminha em processo de ser entronizado para entrar no mundo dos antepassados. Portanto, essa comunicação existe. De maneiras que, na comunidade, quando se faz comunicação, nenhum sujeito deve encerrar-se num mundo egocêntrico, somente seu, não, porque não há barreiras absolutas no seio da comunidade Banto, não é? O que se comunica, o que se faz, não é? É comunitário. A solidariedade vertical, não é a relação com os antepassados e descendentes e gera uma comunhão com a vida, a união vital em uma idêntica realidade. O laço da união vital não se rompe com a morte, permanece indissolúvel. Não existe separação rigorosa entre vivos e mortos, havendo uma continuidade qualitativa vital. Eu só fiz um resumo, por acaso, deste universo entre vivos e antepassados. Agora, entre vivos, naturalmente, lá nas aldeias não há muita pressa. Eu me recordo do meu pai, não é? O meu pai, portanto, os seus antepassados vieram de Caconda. Ele foi para o Coima, mas dizia o seguinte: o de Caconda não tem respeito, dizia ele assim, desculpe, não é? Enfim, é a visão do meu pai, está certo? Não me tome pelo meu pai, é o meu pai quer dizer. Não tem respeito quanto ao que a comunicação diz respeito. Quando chega da manhã, não é? E eles não reportam tudo. Quando se lhe saúda, não é? O alari, andalene, quer dizer, sim, passamos. Não é? Então são tão rápidos, não é? Não reportam tudo. A comunicação entre seres vivos, não é? Obedece a várias regras. Logo de manhã é preciso dizer como é que as coisas passaram, não é? O que aconteceu nos sonhos, quem ficou doente, quem está bem, quem disse o que é, o boi do fulano está doente, ficou doente porque de facto passou por um sítio onde um sujeito qualquer olhou para o boi, isto não pode ser. Para quê? Para que essa comunicação partilhada sirva para manter a harmonia da comunidade. Mas também a comunicação tem um efeito educador extremamente interessante. Todos educam. Um exemplo. O meu pai contou uma história. Havia um sujeito que estava a namorar uma menina e queria, de facto, enfim, casar-se com ela. Porque naquela altura, enfim, os pais, não é, faziam a chamada de reserva. Quando nasce uma menina, esta menina já está reservada, fica reservada para os pais do fulano, que eles vêm dizer, essa menina, depois que cresça, vai ser a esposa do nosso filho. Era assim. E então, este sujeito estava a namorar essa menina, porque, enfim, já ela tinha sido reservada desde a infância para que ele se casasse com ela. E depois saiu da aldeia, não é? Enfim, lá do Coima, lá dos fundos, e vai ao Ambo, a grande metrópole. Lá encontrou esses cortes modernos. Então encontrou um corte do sujeito, cortou o cabelo pelo meio, quer dizer, essa parte estava toda cortada, não é? Esta parte, o cabelo permanecia. Era a moda que ele inventou. Ao chegar à aldeia, ele, de fato, não é? Enfim, inventou, ele foi a quem cortava o cabelo. Eu vi assim esse corte, por favor, eu quero que tu me faças esse corte. Sim, senhor. Lá o sujeito lhe fez o corte, não é? Enfim, mas aquilo não caiu bem para a comunidade. Inventaram logo uma canção, não é? Enfim, o sujeito da crista, a crista é a crista do galo, não é? O sujeito da crista era assim o título da canção na aldeia. Automaticamente o sujeito ficou desacreditado e, coitado, perdeu, não é, as chances de se casar com aquela menina, porque ficou um sujeito, não é, desacreditado. Então, a comunicação entre vivos é regida de uma série de códigos culturais, não é, que são passagem obrigatória para os humanos, não só se entender, mas ajudarem a manter o equilíbrio humano, institucional, grupal, familiar, educacional, etc, etc. Portanto, tudo isso é a comunicação que rege os sujeitos. Ora, isto para dizer o quê? Cada grupo tem códigos gerais de comunicação, né? Nós temos códigos gerais.
Entre nós, banto, temos códigos gerais, não é? Primeira coisa que tu vais a um sítio é saudar. Saudar. Nunca deve chegar e dizer o que tu queres. Não, vais saudar primeiro. Este código, entre nós, banto, enfim, está mais ou menos generalizado, socializado. Depois de saudar, então, vêm os códigos locais, não é? Uns, portanto, têm uma maneira de saudar, outros têm outra, etc, etc, não é? Enfim, acho que já ouviram falar daquela anedota interessante de que no tempo da Revolução foi alguém ao Cunene que não percebia da língua local, então encontrou as pessoas a saudar umas às outras. Eu ngalipi, eu nauae, nauatoe, nauatoe. Então ele percebeu que lá no Cunene não havia atum. Lá se recomendou logo, naquela altura, não sabia de Cuba, da Rússia, um grande barco cheio de atum para ser levado ao Cunene. Então o barco foi descarregado e lá os caminhões levaram o atum. Quando volta para lá para constatar, o povo sempre a reclamar da falta de atum. Ele não perguntou, deduziu primeiro, depois é que veio constatar que tinha cometido um erro de interpretação linguística, né, da falta do atum. Às vezes parece que de fato só tem seus códigos, né? Enfim, tem códigos gerais, tem códigos locais, enfim, e mais do que isto, que a comunicação representa a pluralidade de indivíduos, de grupos. Isto é essencial. Outro exemplo, a comunicação enquadra-nos no nosso espaço socioantropológico. Enfim, eu fui colocado pelo bispo lá ali nos Gambos e depois comecei a fazer amizades. Eu sou da minha idade, não é? Aproximar-se logo. Epa, então, qual é o teu clã? O clã paterno? O meu clã paterno, o meu pai dizer que nós somos da chuva, porque somos das embalas. Enfim, senhora, você é das chuvas, tu fazes parte da embala, da Quirita, não é? Enfim, os da chuva, etc, etc. Do lado materno nunca perguntei à minha mãe, infelizmente perdi o clã. Tá bem. Mas buscar outra interpretação. Quando é que tu foste à circuncisão? Foi em 74. Sim senhor. Tu pertences portanto, ao grupo, não é? Do hipopótamo. Bachongue. Portanto, estás enquadrado. Automaticamente estou enquadrado. O que é que facilitou isso é a comunicação. Portanto, do ponto de vista clânico, eu tenho primos, tenho irmãos, tenho pais, tenho parentes, muitos nos Gambos. Eu não me perco, onde quer que seja. E dos Gambos até lá o Cunene, nunca me vou perder. Não é? Pode haver uma confusão aqui, eu posso desaparecer um ano inteiro, só giro entre parentes do meu grupo clânico. O que facilitou é a comunicação. Do ponto de vista de grupo de promoção de circuncisão, não é? Liderado aí pela Umbala dos Gambos, porque antigamente quem dava os nomes, os vários grupos promocionais, era a Umbala dos Gambos, não é? Então, eu estou enquadrado nos grupos, portanto, do hipopótamo. Então, não me perco. Acontecendo algum problema qualquer, apelo ao meu grupo, não é? Eles vêm com todo tipo de arsenal, vamos defender. Então, só para dizer que, de facto, nós somos seres humanos, temos de ter um enquadramento e esses códigos todos ajudam, diríamos assim, a nós termos o nosso espaço dentro da comunidade. E só podemos, não é, desenvolver uma comunidade, ajudá-la a avançar, se nós tivermos esta pluralidade, não é, de comunicação. Quando vim da universidade, fiz a minha pesquisa de pós-graduação, de prática, assim que lá os nossos professores chamam aquilo, não é? Tu podes estar graduado, mas tem de fazer prática pós-graduação. É importante. Da prática pós-graduação, então, quando fui ao Casombo, tiveram de me ensinar o código para eu poder conversar com os mais velhos, não é? Perguntar sobre coisas, não é? Tinha de aprender mãe voria mané. Quando me saudasse, mãe voria mané. Já consegui entrar no grupo, não é? Dos Calubale, lá no Casombo. São coisas interessantes. Então, esse tipo de aporte todo, essa riqueza toda, diversa, dos grupos maioritários em Angola, dos minoritários, tem de ter vários canais de expressão. Agora, quais são os desafios que nós enfrentamos? Primeiro, não é? O mundo prima por chamadas culturas dominantes.
que têm direito a estar tanto a plataformas, não é? Aos grandes meios de comunicação social, a BBC, a CNN, não sei quanta coisa, grandes grupos que dominam a informação. E essas expressões tão ricas não conseguem, nem sempre conseguem passar por estes grupos. Por acaso a BBC mudou imenso, não é? Dos anos 80 para cá mudou imenso o seu paradigma. Faz muito trabalho cultural agora. Você percebeu disso? Mas mesmo assim, o facto de a BBC fazer trabalhos locais não substitui a necessidade destes grupos terem o seu próprio modo, não é, de se comunicarem para o mundo. E então, dali que é necessário deconstruir as chamadas culturas dominantes baseadas no paradigma cartesiano. Portanto, enfim, o paradigma eurocêntrico é o único que vale, né? Os outros paradigmas de se comunicar não valem. Isto dito assim, parece ser muito teórico. Vou dar um exemplo. Eu, quando estou ali no ICHED, né, também sou professor do ICHED em part-time, né, enfim, fui a full-time, mas agora só estou a acompanhar as teses. E então, tenho professores com quem nos comunicamos. Está aí o doutor Nambuca. Eu não perguntei quantos minutos tenho, doutor. Quanto tempo tenho? Tenho de resumir. Pois então, quando eu encontro o professor Castilho Cacumba, né, ele é mestre em inglês, então, comunico-me com ele em inglês, ali não vai ser os estudantes a sorrir. Esses professores sabem. Quando encontro o doutor Nambuca, não é? Entramos no Lunhaneca, não é? Com força aí nos corredores, as pessoas começam de fato a virar as vistas. Não é? E no ano passado, no dia 25 de maio, foi no ano passado ou antepassado, um grupo de estudantes vestiram-se a mumila, tanto rapazes e meninas com loncaco, não é? Com poleco. Aí a entrada do guarda disse, não, desculpe lá, que os mumilas não entram. Os mumilas aqui não entram, e ponto final. Confusão, temos de entrar, não entram, temos de entrar, não entram. Até que se explicaram, não, nós somos estudantes, está bem, mas esperem aí. Eu fui ter com alguns da direção para permitir que os estudantes mumilizados entrassem. Então, nós temos muitas coisas a deconstruir. Então, antes de valorizarmos o que é nosso, de fato, temos de deconstruir, não é? Enfim, o preconceito que nós temos de que, de fato, o que é eurocêntrico é que tem valor e o nosso não tem valor. E esta asserção que eu faço é transversal a muitas coisas. Eu não estou a dizer que agora temos de deixar as calças, não estou a dizer isso, não. Mas estou a dizer o seguinte, temos coisas válidas, não é? Que nós tiramos, portanto, de outros quadrantes, mas temos coisas muito válidas que são nossas, ao nível da própria ciência. Entrei numa discussão, eu no ICHED do aula de Sociologia, entrei numa discussão com um grupo de alunos que diziam que nós não temos ciência, nós temos elementos de ciência. Precisamente aquela famosa discussão de Cheikh Anta Diop, enfim, sobre se o Egito antigo tinha ciência ou não, com os seus professores da França. Então os meus dizem, não, professor, nós temos ciência, ciência veio da Europa, ciência veio da Europa. Meu Deus. Elementos, subsídios interessantes que nós temos, não é? O conhecimento do rico herbário que nós temos, as pessoas têm um conhecimento grande, não é? Do nosso herbário. Uma parte do herbário é alimentício, outra é medicinal. Você não potenciam isso não é ciência, esse conhecimento. Não, bom, quer dizer, esse conhecimento é bírico, professor, conhecimento é bírico não é ciência. Então, lá eu não consegui, não é, girar a cabeça de alguns estudantes, porque eles acham que nós, enquanto negros africanos, não temos ciência, infelizmente. Então, são dessas coisas que é preciso realmente deconstruir, não é? Enfim, para partir, na perspectiva de Boaventura Sousa Santos, não é? Irmos recuperar os saberes locais para a construção, não é? Da interculturalidade, a construção da harmonia. Eu estou aqui a saltar coisas, francamente, não é? Porque não vamos a tempo de, enfim, dizer tudo aqui, não é? Mas só para dizer que, de fato, nos finais do século XX, não é? Muitos cientistas, muitos pensadores começam essa ruptura epistemológica, não é? No domínio da produção teórica sobre, não é? O desenvolvimento, sobre a cultura, sobre os paradigmas, não é? Para darem resposta a problemas que vão surgindo, não é?
enfim, provocados pela falha sucessiva de modelos transportados, não é, impostos, e que acarretaram consequências no processo de desenvolvimento que se pretendia fosse endógeno, não é, e sustentável. Então isso significa o seguinte: a diversidade de pluralidades culturais que existem tem de ter, mais uma vez, espaço. Uma das ferramentas que dá espaço a esta diversidade de expressões culturais é a chamada Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais, aprovada pelas Nações Unidas. Não estou bem presente se foi em 92, se foi em 2006, mas essa convenção existe. Vocês podem entrar na net, procurem pela Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais. E um dos objetivos é proteger e promover a diversidade das expressões culturais, criar condições para que as culturas floresçam e interajam livremente em benefício mútuo, e encorajar o diálogo entre culturas a fim de assegurar intercâmbios culturais mais amplos e equilibrados no mundo em favor do respeito intercultural e de uma cultura de paz. E outros pontos por aí. Dou um exemplo cá entre nós. Eu sou missionário católico. Há tempos atrás, há 3, 4 anos, produziu-se uma polêmica imensa na Igreja Católica do Lubango sobre a necessidade de se podia ou não permitir às meninas fazer a cerimônia da puberdade, do IFICO, na igreja. Houve uma série de discussões inacabadas. Uns disseram, não. Por exemplo, os de origem umbundo em Anguela disseram, não, IFICO não, porque isso nos lembra uma outra cerimônia igual chamada Uso. A cerimônia de Uso era uma cerimônia, de fato, banida pelos missionários e com razão, porque ela, enfim, era cruel, não é? E permitia, portanto, o homem fazer uma interferência genital na mulher. Então, isto foi cruel, os missionários lá baniram. Então, quando alguns umbundos em Anguelas viram o IFICO na igreja, pensaram que era o regresso do Uso. O Uso, na sua gênese, é esotérico, é fechado só ao grupo iniciático, não é? E não pode ser público. Enquanto que o IFICO, desde o princípio até o fim, é uma cerimônia pública. Não tem nada de pegar uma pessoa, mexer com ela, não. É só simplesmente cerimônia, fim. E então surge essa discussão, a tal ponto de um dos catequistas disse que a mãe dele, numa dessas tardes, foi à igreja da Laje e, ao chegar à igreja da Laje, encontrou aquelas meninas todas bem bonitas que deviam fazer fico na Laje. E então, como ela não vê bem, pensou que fossem vingantes. Saiu de lá a correr. E o filho perguntou, mãe, o que se passou? Então não devias ir à missa das 17 horas da Laje? Oh, meu filho, o que vi eu nunca vi. É que encontrei vingantes na igreja. Então, francamente, isto por quê? Porque nós não temos espaços, não é, de comunicação. Imaginem os que promovem a semana de IFICO. Se tivesse uma rádio comunitária, nessas ocasiões, não é? Eles não têm espaço suficiente para poderem promover, de fato, o conhecimento, não é, desta cerimônia na rádio pública. Não há espaço. Mas, numa rádio comunitária, podia promover esta cerimônia, não é, a explicar, a colocar equações, a interagir com pessoas, para poderem se esclarecer, de fato, que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quer isto, quer outras coisas. Outras coisas. Há missionários até hoje que não conhecem a cultura local. Quando vem da Europa, vem uma mumila ou uma muhaca, lá trabalhamos com as muhacavonas e vacuval, que, portanto, não põe nada na cintura em geral, portanto, a cintura está nua, não é? Aliás, perdão, aqui os seios estão nus, essa parte da cintura para cima, enfim, não põe nada. Então, quando vem aquilo, ficam preocupados. Nossa, padre, estas senhoras não são de má vida. Que na Europa, uma mulher assim com os seios fora é de má vida. Não, meu irmão, o problema é da interpretação. Lá na Europa é um contexto diferente. Aqui, de fato, é diferente. Nem elas se chateiam com isso, nem os homens se chateiam com isso. Enfim, se chateiam com isso. E então, tudo isso, esse espaço todo poderia ajudar realmente a disseminar as diferenças culturais e a construir a coexistência. Dizendo isso, também pode-se falar em relação às expressões religiosas. Tantas igrejas que nós temos
Se houvesse espaços plurais de comunicação, não é? Nós poderíamos nos aproximar uns dos outros. Não é tempo de nos degladiarmos, não. Já temos tantos conflitos, ainda vamos mais entrar em pancadaria uns com os outros, pioramos o problema e ameaçamos a paz. Por isso é que a diversidade cultural, não é, é respeitada como direito humano fundamental. Deverá ser protegida, promovida, enfim, se estiverem garantidos os direitos humanos e as liberdades fundamentais, tais como a liberdade de expressão, informação e comunicação, bem como a possibilidade dos indivíduos escolherem expressões culturais. Ninguém poderá invocar as disposições, portanto, da Convenção, não é? Enfim, para atentar contra os direitos do homem e liberdades fundamentais consagrados na Declaração Universal dos Direitos Humanos, garantidos pelo direito internacional, enfim, para limitar, não é, o âmbito. Portanto, se isso se produzir no âmbito dos atos ou no âmbito das omissões, é sempre violação dos direitos humanos. É muita coisa. O princípio do acesso equitativo. A falta de debate leva-nos às vezes a pensar que nós somos, não é, de culturas superiores, não é? Culturas superiores. Sempre digo isso. Eu sou um Umbundo de origem e digo aos meus irmãos umbundos, não é? A nossa cultura é igualzinha à cultura do Khoisan, não é? Em termos de equidade, igualzinha à cultura do Hakavona, do Ndombondola, enfim, do Muchavikwa, do Cuba, quase. Não é? Portanto, não venham cá dizer, não, a minha cultura, isso não se faz, a minha é superior, porque eu já ponho calças, não sou outra coisa. Não diga isso, porque como o cubano, se olhar para ti com as calças, vai se rir, porque para ele, quem põe em calças é atrasado. Num deserto com calor, você vai pôr calças, não é? Isso é atraso. Então, isso é relativo. Tanto as culturas são iguais, e só a expressão, a comunicação pode nos ajudar, não é, a concretizar essa igualdade. A Convenção exorta medidas para a promoção de expressões culturais. E, naturalmente, aqui, para mim, uma das maneiras de promover isso seria a existência, realmente, não é, de espaços comunitários. Aqui, concretamente, de rádios comunitárias, não é? Eu, por acaso, fiz um estágio breve, enquanto estive a estudar no Reino Unido, sobre rádios comunitárias. Então, aprendemos, basicamente, que dizia o mesmo nosso Solombe, que a rádio comunitária é 90% comunidade e 10% rádio. Portanto, é a comunidade que se envolve na sua fabricação, é a expressão da comunidade, ao contrário das grandes formas de expressão mundial, enfim, muito influenciadas pelo neoliberalismo. E então, francamente, é tanta coisa a dizer, mas noutro momento, não é? Noutro debate, nós podemos continuar. Enfim, eu terminaria mais ou menos dizendo o seguinte: olhando para a diversidade cultural de Angola, não é? Desde o norte ao sul, a existência de maiorias, de minorias e, sobretudo, a ausência da consciência, não é, dessa existência. Por exemplo, só o Zovimbundo, a riqueza cultural que tem no seu cancioneiro, no herbário, enfim, no folclore, a riqueza cultural, não é? O maior folclore de Angola, que para mim se situa isso é relativo, mas para mim, de fato, se situa na área leste do país, não é? O Império Lunda Chokwe, não é? Enfim, os Luvale, os Nganguela, têm uma riqueza tal, não é? Tudo isso, nosso setor, nós temos consciência disso, não é? A necessidade dos grupos mais pequenos se exprimir. Aqui, no Mamputa, havia um grupo dos Khoisans, não é? Onde que estão os teus túmulos? Onde que estão as suas habitações? Onde que estão os restos, não é? De que, de fato, aqui houve, basicamente, o grupo de Khoisans. Tudo isso implica, não é? Irmos com urgência para termos rádios comunitárias. E não só. A existência de desafios, as mudanças climáticas, o HIV e SIDA, as cóleras, as epidemias, etc, etc. Tudo isso implica a necessidade de educarmos as pessoas para a paz. Os programas de educação para a paz que só havia no tempo do COIEPA agora desapareceram. Os conflitos que aumentam a violência doméstica implica que as comunidades tenham modos e meios de se poderem exprimir em liberdade. Eu fui ao encontro, a pedido do meu bispo, para representar
aqui a Diocese e com o apoio da Open Society, no encontro com o Sr. Ministro da Administração do Território para, enfim, mobilizar as pessoas para o registro eleitoral. Uma das coisas que eu disse que, de fato, se a nossa Rádio Eclésia, enfim, estivesse, enfim, espalhada por todo o país, nós teríamos feito um trabalho imenso nesse período de mobilizar as pessoas para o registro. Porque, de fato, todo mundo lá concordou, as pessoas estão desmotivadas, estão. Muita gente não se quer registrar de novo, não é? Não falo da cidade, eu falo do interior. E então, a comunicação social faria um grande papel. É nesses momentos que não se pode cobrar muito, porque não há possibilidades. Uma última conclusão é que, de facto, a comunicação plural leva à consciência de cidadão e de participação nos assuntos da comunidade. Sem esta comunicação liberal, é impossível realmente o cidadão se mobilizar e se motivar, não é, para a participação nos assuntos que dizem respeito ao nível local e de se informar com qualidade. Bom, é tanta coisa que havia por dizer. Muito obrigado. Eu termino por aqui e pronto. Obrigado.